Olá pessoal, aqui me chamo João Onofre, aluno do curso de Letras pela Universidade do Rio Grande do Norte, a UERN. E irei nessa feita aqui falar a respeito de um conteúdo bem pertinente. Quero ser sucinto, mas bem objetivo e incisivo naquilo que vou ministrar. Vou falar a respeito de linguagem verbal, não verbal e mista, que está no campo da produção do sentido, isto é, da semântica, que estuda os sentidos das palavras na sua sincronia e na sua diacronia. Então vamos lá. A linguagem, né? Linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos. Onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos, regras como sinais convencionais, linguagem escrita e linguagem mímica, por exemplo. Então, o que é linguagem? Linguagem é tudo aquilo que há comunicação, há sentido. Por exemplo, uma placa de trânsito. É uma linguagem por quê? Porque você tem um conhecimento prévio, por exemplo, uma placa que diz pare, né? Aquela placa ali, ela é um tipo de linguagem, né? Por quê? Porque você tem um conhecimento antecipado, né? Um conhecimento de mundo, que aquela placa ali relaciona-se com a questão de você ter prudência e parar em certo local que não é para fazer ultrapassagem ou algo do tipo. Então é uma linguagem. Por exemplo, um apito, né, de um juiz de futebol, de um árbitro de futebol. Aquilo ali é um tipo de linguagem, né, porque ali vai dizer se realmente o jogador cometeu falta, alguma coisa do tipo, se o jogo vai iniciar ou vai terminar. Então é uma linguagem por quê? Porque estabelece um dialogismo. Você vai entender o que realmente aquele apito, aquele som vai provocar, né? Vai provocar, logicamente, o sentido. Linguagem verbal, né? Temos que conceituar o que é linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra, escrita ou falada, para estabelecer a comunicação. Um texto, uma conversa com os amigos são exemplos de linguagem verbal. No fragmento abaixo podemos ver isso. Da descrição, né, de Mário Quintana. Não te abras com teu amigo, que ele, um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. Isto aqui é um exemplo de linguagem verbal. Por quê? Porque está escrito, né? E utiliza as palavras escritas, deitadas em letras, para estabelecer uma comunicação. Então vamos ver um outro exemplo aqui. É bem verdade que a imagem aqui, o signo linguístico está presente, que é a escrita, mas aqui nós podemos ver numa forma figurativa que há uma conversa, né, entre três amigas. Aí uma diz assim: fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então aqui nós estamos vendo que existe uma conversa, existe uma linguagem verbal, eles estão verbalizando, eles estão conversando entre si. É notório, ainda que não esteja explícito no texto, mas nós podemos perceber que uma das duas outras personagens aqui da tirinha chamou ela de fofoqueira, logicamente, né? Então tem esse diálogo, essa conversa, né? Então nós podemos ver que aí é uma linguagem verbal. Vamos lá. Então vamos conceituar agora o que é linguagem não verbal. Não verbal é a linguagem que utiliza outros métodos de comunicação, que não são palavras. Dentre elas estão a linguagem de sinais, as placas e sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, né? A expressão facial, um gesto e etc. Por exemplo, eu acho que vocês já assistiram algum filme de Charlie Chaplin, né? Tem um que é muito conhecido, que é aquele Tempos Modernos. Ali quase que não há linguagem verbal, só linguagem que se utiliza do corpo, né? Das expressões faciais, de gestos, mas ali conjectura-se um tipo de linguagem, uma linguagem que realmente dá sentido. Você vai ver que tudo aquilo que ele faz provoca sentido, ainda que não haja som, ainda que não haja, né, vamos dizer assim, os fonemas propriamente ditos, né, não existem as palavras propriamente ditas, mas existe o significado, o sentido. Então, linguagem é tudo aquilo que produz
sentido. Então, um gesto, uma expressão facial é um tipo de linguagem. Vamos lá. Vamos a alguns exemplos de linguagem não verbal. Essas figuras fazem uso apenas de imagens para comunicar o que apresentam. Por exemplo, essa primeira figura uma mão, né, logicamente, apontada para cima com um cartão vermelho, que subentende que seja um árbitro de futebol, um juiz. E aqui nós sabemos, com o conhecimento de mundo que nós temos, com o conhecimento do futebol que nós temos, já visto o Brasil ser o país do futebol, que aí ele está expulsando um jogador, né? O jogador cometeu uma falta grave e, logicamente, ele expulsa com esse gesto, com essa imagem. E também podemos ver na placa seguinte, né, um E com um X no meio, né, com essa bola aí vermelha que marca um X. Aí temos uma coisa interessante. Quem tem conhecimento de trânsito, quem já tirou sua habilitação, sabe que aí é um sinal que não pode estacionar e nem parar, nem em determinado lugar, porque tem um X, tem duas listas cortando esse E. Então é proibido tanto parar como estacionar. Por isso que são duas listas cortando esse E aí, né? Vamos usar essa expressão rasteira. E nesse outro de baixo, nesse E que só tem uma lista, é porque é proibido parar, estacionar. Melhor, é proibido estacionar, simplesmente, né? E o de cima é tanto proibido parar como estacionar, porque nessa de baixo aqui você pode tanto parar, você não pode estacionar, mas pode parar por alguns minutos, entendeu? Estando no carro. Então é uma linguagem, é um tipo de linguagem que realmente requer um conhecimento de mundo prévio, né? Por exemplo, essa seguinte é o limite máximo da altura permitida de um carro, determinado transporte, 4,5 metros, né? Esse outro aqui está dizendo que é proibido virar à direita, e esse outro aqui é bem conhecido dos demais, né? Que é um quebra-mola. Então vamos lá. Linguagem mista é aquela que simultaneamente utiliza a linguagem verbal e não verbal. Uma história em quadrinhos, um cartaz de publicidade, são exemplos de linguagem mista. Vejamos um exemplo a seguir. Linguagem mista, temos esse exemplo aí a seguir, né? Onde os personagens se comunicam dessa forma. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí Cebolinha diz assim, adivinha? Aí com as imagens, né? Isto aqui dá para complementar o sentido do porquê Cebolinha não foi brincar com a outra personagem. Por quê? Porque está sendo obrigado a fazer as atividades domésticas, né? E a gente vê nas expressões faciais dele que ele realmente está com raiva porque está sendo obrigado e não está brincando com a sua colega, né? Então, linguagem mista é isso, é quando utiliza-se de expressões faciais, sinais, em conjunto com a linguagem verbal, né? Linguagem não verbal com linguagem verbal para assim provocar um maior sentido, né, no anunciado. Então vamos lá. Muitas vezes em um texto escrito, figuras de linguagem como metáfora, ironia, ambiguidade é mais nítido. Isto é, temos uma capacidade maior e mais rápida em notar onde estão esses elementos linguísticos que nos permite compreender o que estamos lendo. No texto não verbal, nem sempre notamos onde esses elementos estão. Porém, isto não significa que uma figura, uma foto ou um cartaz publicitário não possui elementos linguísticos construindo seus efeitos de sentido. Então, um texto que não tem linguagem verbal propriamente dito, que a gente não possa perceber esses elementos não verbais, não podemos dizer que ele não tem sentido. Sim, ele tem sentido. Agora, requer um conhecimento de mundo, um conhecimento prévio, um conhecimento que você já tem adquirido anteriormente. Vamos lá. Então, vamos às atividades, né? Temos 4 atividades. Uma para você atribuir sentido ao cartoon apresentado acima, que é essa atividade número 1, onde você vai marcar qual sentido realmente é expresso nesse cartoon,
com as alternativas A, B, C e D. Atividade número 2, você também vai atribuir sentido a Tira Acima, né, do cartunista argentino Quino. E na 3 também vocês vão atribuir, vocês vão dizer se a linguagem em cima, a linguagem utilizada acima é uma linguagem verbal. E a atividade número 3, vocês vão identificar qual tipo de linguagem se encontra na tirinha. E a atividade número 4 fala sobre as linguagens verbal e não verbal. E vocês vão marcar qual é a questão incorreta, né? Qual afirmativa está incorreta. Que são a alternativa A, B, C e D. Então, bons estudos a todos. Valeu!